Mame, pape, mame, bimumbutile, mame, bimutubikile, pape o, kabebe osubi mubike di kanda omana kubonga. Mame, pape o, bimutubikile, pape o, kabebe osubi mubike di kanda omana kubonga. Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo como sempre desde a lindíssima cidade de Miami, aqui na Costa do Sol, no Atlântico Norte, nos Estados Unidos da América. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora. E para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa, partes de Sri Lanka e para lá onde queira, que os vídeos deste teu Desperta Angola irão terminar a volta do planeta terrestre. Por favor, rogo para que acessem aos vídeos do vosso Desperta Angola e não se esqueçam de, por favor, subscrever e partilhar. Este é o vosso único canal de língua portuguesa, Desperta Angola. Se você nunca teve acesso ainda a este grande show, o grande show de notícias do teu Desperta Angola, te prometo que jamais deixarás de acompanhar sempre e quando você possa acessar no teu YouTube. Esse aqui, portanto, o ponto de vista deste teu Desperta Angola. Por que razão o general João Lourenço poderá ser aprisionado no Luanda, se sorte pior nunca lhe tocar, por haver traído os povos de Angola ao mergulhar o nosso país na atual ditadura? O déspota é um adjetivo que qualifica alguém que chefia ou dirige um governo de modo completamente autoritário, como sendo tirano e antidemocrático. O déspota é igualmente o governante dotado de poder absoluto, que o exerce de modo arbitrário ou autocrata no exercício da sua autoridade. Para os textos judaicos que afirmam, e cito, a própria consciência é mais feroz, ou o mais é o mais feroz, acusador do culpado. Fim de citação. Para o grande economista e estadista francês Henri Jacques Turgot, 1727 e 1781, ela afirma, e cito, o despotismo perpetua a ignorância e a ignorância, por sua vez, perpetua o despotismo. Fim de citação. Em Angola, o general João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente nomeado pelo MPLA e que agora terminou num dilema peculiar, segundo o qual João Lourenço não pode deixar a Cidade Alta ali no casuno dos marxistas de Luanda. Porém, ele, na verdade, também não pode mais continuar ali na Cidade Alta, em virtude de ser o político mais odiado ou indesejado pela maior parte dos povos de Angola, por lhes haver roubado o voto da alternância nas últimas eleições gerais, celebradas aos 24 de agosto de 2022. Para lá de João Lourenço haver criado um mar de divisões dentro do seu próprio partido, o MPLA, obviamente por atacar os seus próprios correligionários do MPLA ou do Partido Estado, incluindo o seu rival finado, o ex-presidente José Eduardo Santos, que viria a ser o responsável para o enriquecimento
primitivo de todos os corruptos dos regimes marxistas de Luanda ou os do MPLA, incluindo o próprio Casmurro de Luanda, João Lourenço, que com a anuência de José Eduardo Santos viria a beneficiar mais de 50 milhões de dólares norte-americanos e roubados à toa do banco ou do ex-banco Espírito Santo Beza. E só para citar um exemplo, logo, paradoxalmente, João Lourenço ao chegar ao poder e criar o seu grupo ou próprio grupo de ladrões e que infestaram o sistema político angolano, incluindo o sequestro dos órgãos de soberania do Estado angolano. Que eu diga, Joé Leonardo, o brigadeiro juiz conhecido ladrão dos ladrões, que costuma controlar o tráfico de sentenças, roubo de horário, através dos cofres do Tribunal Supremo, incluindo práticas de nepotismo, associação criminosa, tendo como consequência vandalizado o sistema judiciário angolano de maneira mais brutal como nunca. E sempre com a guarida canina de João Lourenço, seu amigo inseparável e o principal mandante das falcatruas do crime ou do brigadeiro do crime organizado no sistema judiciário angolano, razão pela qual João Lourenço agora se arrisca a ir parar numa prisão um dia como hoje em Luanda, sempre quando sorte piore, nunca lhe tocar ali na Cidade Alta, no casuno dos marxistas de Luanda. Esse foi o ponto de vista deste teu Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois deste ponto de vista do teu Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O governo de Angola não tem dinheiro para a participação da seleção de futebol soccer no Campeonato do Mundo a ter lugar em 2026 aqui nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Disse uma fonte da Federação Angolana de Futebol em Luanda. José Miguel, vice-presidente da Federação Angolana de Futebol, declarou que o organismo reitor de futebol angolano não tem dinheiro para a participação no próximo Campeonato do Mundo de Futebol da seleção angolana. O demissionário primeiro-ministro português António Costa vai ser investigado pelo Tribunal Supremo de Justiça ali em Portugal. Apresentei, obviamente, a minha demissão do cargo de primeiro-ministro de Portugal ao Presidente da República, declarou António Costa nesta terça-feira à imprensa ali em Portugal. Entretanto, a residência oficial de António Costa foi alvo de buscas por parte dos oficiais de justiça portuguesa, incluindo 17 magistrados do Ministério Público, 3 magistrados judiciais, 2 representantes da Ordem dos Advogados de Portugal e mais de 145 elementos da PSP, entre outros, que estão agora a investigar António Costa. Queridos compatriotas, olha, é um contraste muito grande. Se você é miúdo, não é? E nasceu antes de 75, ou nasceu logo após a 75, lembre-se de que Angola, Moçambique ou Lourenço Marques, se quiserem, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e todo o mundo lusófono, todos esses países no mundo lusófono sofreriam, ou suas independências, se quiserem, viriam a ser precipitadas, não é? Pela Revolução de Escravos ocorrida aos 25 de abril de 74 ali em Portugal. Portanto, com isso quero dizer de que a jovem democracia portuguesa, ela tem praticamente a mesma idade que a democracia entre aspas de Angola, não é? Mas tal como vos disse ontem, temos, não é, um Portugal que, apesar de ser um país muito pobre, não é, mas beneficia do facto de estar na União Europeia, logo é um país civilizado, razão pela qual vocês viram António Costa, né, a demitir-se, não é? Ao contrário dos matumbos de Luanda, né, encabeçados por João Lourenço, que estão despidos de qualquer educação ética, cultural
ou de qualquer resquício que seja, não é, do ponto de vista de deontologia profissional, politicamente falando, né? Razão pela qual viram o João Lourenço a decidir a sua própria destituição, mesmo estando Angola, estando em presença de um escândalo ou de um mar de escândalos, né? Incluindo os escândalos que temos assistido aí no sistema judiciário, né? Praticamente aos olhos de qualquer criança, onde João Leonardo faz, desfaz, rouba, deixa de roubar, corrompe e deixa de corromper. Como vocês sabem, o caso do nosso irmão Augusto Mais da Macongolândia é um caso claro, onde, não é, como é do domínio público, o próprio juiz, ou o sobrinho, se quiser, de João Leonardo, está preso, porque João o mandou corromper, tentar corromper Augusto Mais, né? Para, em troca de sentença, receber mais de 600 milhões, não é, de dólares norte-americanos. Portanto, são escândalos em Angola, atrás de escândalos, porque de facto estamos sendo desgovernados por matumbos. Que fique claro e dito em alto e bom som, por matumbos, analfabetos, não é, ou meio analfabetos, dirigidos por esse Presidente da República, que é, na verdade, como eu tenho dito, é o homem, ou político, se quiserem, entre aspas, menos inteligente de Angola, não é? O menos ou o mais impreparado, né? Ou se calhar, não é? Se quiserem, este homem é um impasse, não é? Verdadeiro impasse civilizacional ali em Angola, né? Essa é a ideia. Razão pela qual continua a ferro e fogo ali e somando e seguindo, né? Ali assim, no casulo dos marimbondos do MPLA, dando ordens à Assembleia da República, sequestrando as Forças Armadas que têm, eu diria, Forças Armadas que servem o Presidente da República em lugar, não é, de servirem a Constituição da República, né? Ali, agora o que vimos é assim, não é? O que vimos é que o Lourenço sequestrou todos os órgãos de soberania, deu ordens a Carolina Cerqueira para decidir a sua própria destituição ou não, não é? Sequestrou todos os órgãos de soberania e assim, e transformou Angola numa ditadura, não é? Razão pela qual estamos numa situação em que estamos e que não vale a pena comparar com Portugal, né? Onde o António Costa, primeiro-ministro, simplesmente por ser um homem civilizado, não é? Em relação e de maneira brutal, não é? E abismal a o camarada Lourenço, né? Que na verdade continua, enfim, do ponto de vista moral, a viver na Idade da Pedra, né? O Lourenço é um impasse, repito, civilizacional ali em Angola, né? Razão pela qual está ali, não é? A ferro e fogo, seguindo aí, somando e seguindo, né? Porque temos um homem que simplesmente não percebe, não é? O que está fazendo, é um homem perdido, é um homem que continua com a mentalidade da década de 60, ou da década de 50, se vocês quiserem. Tanto impasse, né? E está aí a prova clara da demissão, não é? De António Costa. Agora, há mais de 50, quase 50 anos que temos sido desgovernados pelo MPLA ali, né? Desde a independência de Angola. Ontem alguém me enviou uma notícia aí, dizendo de que João Lourenço mandou algumas máquinas ali assim para fazer o serviço de terraplanagem, melhor dito, na esquecida região do Quilquango, na minha terra natal. Que o João Lourenço diz que começaram ali na aldeia de Alamo, ao Coelho Pombo, e no sentido inverso, não é? Ao Sanza Pombo, criando, ou seja, onde estava a fazer serviço de terraplanagem. 50 anos depois da independência. Portanto, isso é um abuso, né? A um povo que, como vocês sabem, ou se você miúdo não sabia, a Macongolândia, não é? Toda a Macongolândia, né? Desde Belize a Danjik-Teche, se você não sabia, não é? E de Mpinda ao nosso lindo estado do Banza Congo, ou do nosso lindo estado do Banza Congo, Quilquango, toda aquela área
quando os portugueses deram a independência de Angola, aquilo foi abandonado, porque aquilo é um Estado autônomo, se você não sabia. Portugueses abandonaram aquilo, uma nação com povo, com riquezas, etc., né? E o MPLA também, por sua vez, abandonou. Por isso que você está a ver o João Lourenço, depois de 50 anos, agora mandou lá, naquela área do fim do mundo, né? Do norte de Angola, lá, ou do norte da Bacongolândia, se quiser, né? Que aquilo, enfim, de Angola tem pouco, né? É um povo distinto em relação ao resto dos povos. Agora mandou lá caminhão, sei lá como que se chama, algumas máquinas para fazer terraplanagem. Quando a UCLA tem bilhões de dólares norte-americanos, né? Para as autarquias em todos os países lusófonos que Angola não recebe, porque o camarada Lourenço simplesmente impacta, ou empata, se quiserem, o desenvolvimento de Angola para não a implementação das autarquias, razão pela qual o dinheiro da UCLA não chega ali naquele país, porque o Lourenço, repito, empata, é um empata, né? Em Angola, aí assim, há uma linguagem que dizem, não é? Que existem os empatas Fs, né? O camarada Lourenço é um empata F. Razão pela qual, né? Está a empatar aí o F no norte de Angola, né? Portanto, o dinheiro das autarquias não chega ali, porque não há autarquias em Angola, por conta do empata F, que se chama GELO, né? Tanto eu particularmente, não é? Reprovo a ideia de ir lá no Alamo, ou onde quer que seja, né? E criar, ou começar a fazer serviços de terraplanagem. É uma burrice, uma estupidez. Por isso é que eu aconselho a todos vocês que cada estado, cada província cria a sua própria bandeira, para que se autonomizem e desastiar as bandeiras do MPLA. Não é? Trata-se de um abuso, não é? Ao povo da Bacongolândia, particularmente aí do Cuilo-Cuango, abandonado pelos portugueses, logo abandonado pelos MPLA, não é? Que apesar de ter uma língua, cultura, território, riquezas, etc., e que agora os marxistas estão simplesmente a abusar com serviços de terraplanagem, quando, repito, quase 50 anos depois, não é? Quando até no recente discurso de João Lourenço sobre o suposto Estado da Nação, e que esteve cheio de um mar de promessas, Gelo nunca mencionou o Cuilo-Cuango e muito menos o Sansa Pombo, né? Como sinal do desconhecimento da sua existência do mapa dos Angolas, não é? Portanto, mudando agora de segmento, quanto falta de dinheiro para a participação da nossa seleção de futebol no Campeonato do Mundo? Isso demonstra a brutal incompetência do camarada Lourenço, né? Na desgovernação de Angola, quando está a fazer banga com a inauguração de chafariz no Bengo, ou, não é, de aeroportos, não é, incluindo o famoso aeroporto de Luanda, né, que ficará às moscas, porque ninguém vai a Luanda. Quem vai a Luanda? Nos marxistas, investir o quê ali? Ninguém. Não é? Aqui mesmo nos Estados Unidos nós aconselhamos ninguém para ir lá. Na Coreia do Norte, não é? A maneira de Luanda, para investir o quê, né? Portanto, não tem $1 milhão, não é? Que seja para vestir a nossa seleção de futebol para a participação num campeonato do mundo, não é? Esta é Angola, né? Que está sempre a subir com o camarada, melhor dito, Casmurro de Joló, né? Não tem $1 milhão, pelo menos sequer, para vestir a nossa seleção de futebol, quando a uma Tapalo está a roubar tudo e todos ali a transferir através do Banco Sol, nos paraísos fiscais, bilhões de dólares, mas João Lourenço não tem $1 milhão sequer para a participação, não é? Condigna da nossa seleção de futebol num campeonato do mundo. Em relação à admissão de António Costa, é o que eu disse atrás, é um contraste, né? Com o sequestro da Assembleia Nacional por parte de João Lourenço, incluindo o sequestro das Forças Armadas, que devem lealdade a um homem, né? E não à Constituição da República, né? Isso é um contraste, que vocês podem ver a Constituição, melhor dito, os outros em Portugal, como é que eles governam, não é? Do ponto de vista ético, António Costa teve que se afastar e, como vocês sabem, como vocês escutaram já, sua casa até está sendo rusgada pelos oficiais de justiça. É demonstração de que em Portugal, sim,
as instituições funcionam, em Angola funciona um homem, o Gelo, que na verdade tem, não é, pernas de muletas em Luanda, né? E que acabará preso ali, se sorte pior, nunca lhe tocar ali em Angola. Termina aqui essa edição deste Desperta Agora, sou Orlando Fonseca, eu te falo desde onde te devia falar, do sul dos Estados Unidos, aqui na linda cidade de Miami. Se você me escuta desde Belize, Adange, Queteche, ou se você estiver em Pinda, ali no nosso lindo estado de Mbanza, Congo, Cuiruquango, ali em Sanza Pombo, Iena Onso, que é Botaqueno, Zambica, Luçambula, Nkanga Angola, que é Botaqueno, Zambica, Luçambula, e onde quer que você esteja, ali assim, desde o Sanza Pombo, você pode estar onde quer que você esteja, ali assim, no Ialamo, se você estiver aí no Kikuni, no Kifuache, onde quer que você esteja, ali, assim, ali em Banza, Mahela, onde quer que você esteja, ali assim no Quetecabuanda, no Quetecabunga, na aldeia de Quivinte, na aldeia de Missão, onde eu fui criado. Se você estiver em Mlunga, Santa Cruz, Macocola, Quimbela, melhor dito, em qualquer outra área, ali assim da zona do Cuiruquango, e na Onso, que é Botaqueno, e desde lá para o sul da Angola, onde quer que você esteja, ali assim no Lubito, Luau, ou de regresso aqui a 90 milhas da Havana, aqui mesmo no Key West, à volta do sul da Flórida. Você pode estar em Palm Beach, desde lá para o Key West, do Key West para Miami Beach ou no South Beach, onde quer que você esteja à volta do sul da Flórida. A todos vocês agradeço. Desde aqui para a costa oeste dos Estados Unidos, você pode estar se calhar em Los Angeles ou em Santa Mônica, em qualquer área, se calhar aí de Houston, Texas, onde quer que você esteja aí assim na costa do leste dos Estados Unidos e na Grande Manzana, cidade de Nova York, desde lá para o sul do Atlântico, na linda cidade de Luanda. E desde Luanda para a cidade de Lisboa, ou na cidade invicta do Porto, desde lá para a República Federativa do Brasil, onde quer que você esteja, aí no hemisfério sul. E desde lá para o Japão, do Japão para a Terra Santa, no Oriente Médio. E desde o Oriente Médio para cá, para o Ocidente, a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por escolherem o vosso Desperta Agora. Sou Orlando Fonseca, uma vez mais. E desde a linda cidade de Miami. Não se esqueçam de subscrever. Por favor, subscrevam o vosso canal. O único aqui no Ocidente, na língua portuguesa, Desperta Angola. E se vocês quiserem a sua continuação no ar, desde Miami. Muito obrigado. Que Deus sim, agora sim, abençoe a todos, definitivamente. Muito obrigado mesmo. E que tenham o resto de semana. Desfrutem. Muito obrigado.